Boa noite, então. Vamos começar. A aula de hoje é sobre acessibilidade web e o material é bem extenso. Livro 4, acessibilidade web, e a gente vai tratar do quê? Primeiro vamos discutir sobre o porquê de se ter acessibilidade em desenvolvimento de sites na internet. E então a gente vai atacar 5 questões. A primeira, o autismo, depois surdez, depois dislexia, baixa visão e, por fim, pessoas com deficiência de mobilidade. Pessoas, por exemplo, que não têm movimentos do pescoço para baixo. Por que acessibilidade? Se algum dia formos contratados para desenvolver páginas para a web, vamos pensar em como podemos argumentar sobre os motivos para trabalharmos com acessibilidade. Teremos que pensar no alcance de público. Será que existem muitas pessoas com algum tipo de deficiência? Cerca de 25% da população brasileira tem algum tipo de deficiência física ou cognitiva. Trata-se de uma porcentagem significativa e, por isso, devemos levá-la em consideração. Esse valor representa aproximadamente 45 milhões de pessoas. São pessoas demais para serem desconsideradas quando projetamos as nossas interfaces. Precisamos levá-las em consideração tanto na criação do layout como no momento de elaborar o código, sem citar o sentimento de empatia, mas isso será falado mais adiante. Vamos explicar o termo deficiente. Ele era usado há alguns anos atrás, porém tornou-se pejorativo. Por quê? O termo se refere, na verdade, à condição que uma pessoa tem, e não ao indivíduo como um todo. Por isso, é recomendável que o termo deficiente seja evitado. Outras palavras que fazem referência às pessoas com deficiência também caíram em desuso: excepcional, especial, ceguinho, pessoa com problema, portador, doente. São palavras que hoje em dia a gente não utiliza mais. Agora, se essas palavras todas que a gente disse aqui não podem mais ser utilizadas, como que a gente chama essas pessoas? Por que acessibilidade? Termos como excepcional e especial alimentam o conceito de alguém que é normal, de mesma forma, diminutivos, ou dizer que alguém é problemático, também acaba sendo depreciativo. Atualmente, é preferível nos referirmos a pessoas com deficiência, PCD, quando queremos falar corretamente sobre acessibilidade. É o mais aceito. No entanto, talvez no futuro possa não ser mais. É comum escutarmos pessoas com necessidades especiais, PNE, porém este é um termo mais utilizado para fazer referência a idosos com limitações físicas. E devemos pensar em acessibilidade somente quando falamos sobre web, interfaces de dispositivos tecnológicos, não? No caso, não. Acessibilidade é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente a questão de páginas na internet, né? Ou interfaces em celular, por exemplo. Pessoas com deficiência é um termo mais abrangente, porque você pega, por exemplo, uma pessoa daltônica que tem dificuldade de enxergar verde e vermelho. Já a PNE, pessoas com necessidades especiais, está sendo mais utilizado para limitação física, ou seja, um idoso que tem dificuldade, por exemplo, para subir uma escada, aí já é uma questão de limitação física. Ou um idoso que tenha problemas nas mãos e não consiga manipular o mouse ou utilizar o teclado. Por que acessibilidade? Pense em como é o semáforo da sociedade. Uma pessoa cega sabe quando o sinal está verde ou vermelho? Ela saberá quando estará livre para ela seguir adiante? Neste caso, o ideal é que haja um aviso sonoro, alertando que está liberado para que ela prossiga. Outro exemplo são os aparelhos como micro-ondas mais modernos, que possuem controles touchscreen. No caso de uma deficiência momentânea, na situação de alguém que queimar a ponta dos dedos, como essa pessoa consegue interagir com essa interface touch? Pensando em outras situações existentes, o acesso das pessoas cadeirantes deveria ser facilitado. Por exemplo, os corredores deveriam ser projetados para o trânsito de uma cadeira de rodas.
Então chegamos finalmente nos 5 focos que a gente vai ter na aula de hoje. Por que acessibilidade? Vamos colocar em foco 5 deficiências, transtornos, síndromes ou particularidades: autismo, surdez, dislexia, baixa visão, deficiência física. Não vamos tratar sobre deficientes visuais. Esse tema vai demandar uma preocupação maior com parte de código. Quando o nosso cliente fala "vamos deixar o site mais acessível", a solução não pode ser apenas adicionar a conhecida barra de acessibilidade, com a opção de ajustar o tamanho da fonte e o contraste. Atualmente, isso é considerado insuficiente. Isso não quer dizer que você não tornou o seu site mais acessível como quando você incluiu aquela tal de barra de acessibilidade, tá? Mas hoje em dia a gente tem opções para ir além daquela barra de acessibilidade e provocar um acesso muito maior por pessoas com algum tipo de deficiência. Sobre a interface. É possível consultar a documentação da W3C, organização responsável por definir as normas dirigidas para a parte de front-end, incluindo a padronização do uso de CSS e HTML. A documentação recebeu o nome de Web Content Accessibility Guidelines, diretrizes de acessibilidade de conteúdo para o web, em que encontraremos orientações sobre como deixar nossas páginas web mais acessíveis. Existe uma versão em português de Portugal nesse site aí. Nela encontraremos os níveis de acessibilidade recomendados, ou não. Voltaremos a ela no futuro. Muito bem, então vamos começar então com os 5 tipos de PCD. No caso aqui a gente vai começar com o autismo. Autismo. Vamos esclarecer que autismo não é considerado uma deficiência, mas sim uma síndrome comportamental com causas múltiplas. O autismo tampouco é considerado uma deficiência física, como alguém que quebra um braço e fica sem poder movê-lo por algum período. Devemos ser cautelosos com as terminologias. Isso foi especificado pelo governo federal junto com a Microsoft. A parceria entre os dois resultou na criação da cartilha Tecnologia Assistiva nas Escolas. É nessa cartilha em que é definido o autismo como sendo uma síndrome comportamental. Alguns estudiosos começaram a colocá-lo em 2 grandes grupos, alto e baixo funcionamento. Os indivíduos de alto funcionamento conseguem adquirir algumas habilidades que lhe permitem seguir uma carreira profissional, por exemplo. Um tipo de baixo funcionamento possui características contrárias, podendo ter dificuldades inclusive de fala. É preciso saber a qual tipo um autista se encaixa. Existem especialistas que definem as características que cada um tem. No curso, focaremos nas pessoas de alto funcionamento. O símbolo do autismo são 4 peças de quebra-cabeças. O autismo de alto funcionamento pode não ser tão de extremos, como 8 ou 80. Alguns autistas sentem a sensação de sufocamento ao serem abraçados. Perfumes podem incomodá-los porque eles têm os sentidos aguçados. A questão do autismo é complicada porque existe todo um espectro. Tem pessoas que têm um autismo grave em que elas mal conseguem se comunicar com outras pessoas. Já aqueles autistas de alto funcionamento são pessoas que se bobear você não percebe nem que elas têm. Elas nem estão no espectro autista, tá? E uma coisa considerada uma característica bem forte do autista é que ele é hipersensível com estímulos externos. Qualquer estímulo externo para ele é multiplicado. E aí aparece de uma forma, ele sente de uma forma muito mais violenta do que o que acontece com uma pessoa fora do espectro autista. Tem um exemplo até do Messi, né, professor? Sim, autista de alto funcionamento, né? É. Agora, como que isso impacta quando a gente vai fazer um projeto de uma solução, um projeto de um site, por exemplo? É isso que a gente vai estudar aqui. Cores calmas. No vídeo, realizado pela The National Autistic Society, vemos como a experiência de um autista passeando em um shopping. Devemos focar em amenizar o uso de cores muito fortes, que podem atrapalhar a experiência de usuários autistas.
também pensando que pode ser uma escolha desagradável para outros usuários. Criaremos uma lista com os valores hexadecimais das cores com que trabalharemos. Você pode pesquisar cores de forma interativa em Você tem a liberdade de escolher as cores e combinações de sua preferência, desde que fique atento ao contraste. Dependendo da escolha das cores, a página pode causar incômodos nas pessoas autistas, assim como em outros usuários. Então, o que a gente está falando aqui? É que, se você for utilizar as cores básicas, e aí básicas são essas aqui, vermelho, verde, azul, amarelo, você vai ter cores com um contraste muito forte. Você tem como substituir essas cores por cores substitutas, com paletas de cores mais calmas, diferente dessas cores mais fortes. Esse vídeo no YouTube ele é bem interessante, que ele mostra a visão de uma pessoa quando ela está entrando no shopping. O que acontece num shopping? Geralmente há uma quantidade muito grande de estímulos. É muito barulho no shopping, é muita luz para chamar a atenção, são cores muito fortes também para chamar a atenção das pessoas. As fachadas das lojas, elas competem entre si pela atenção dos clientes, né? Então, se você vai observar nesse vídeo no YouTube, o que acontece quando uma pessoa do espectro autista entra no shopping, ou seja, ela é hiper impactada com aquela quantidade absurda de estímulos. Você tem como pesquisar cores de forma interativa nesse site que foi colocado aqui, mas vamos seguir em frente, porque tem mais a se dizer sobre cores calmas no caso. Cores calmas. Outra opção é o uso da Adobe Color CC para buscarmos a cor mais apropriada. Ela nos mostra as cores em esquemas cromáticos análogos, monocromático, tríades e complementares. Se você ainda não tiver definido as cores, é possível pesquisar por algum termo como calmo, traduzido para português. Outra opção é o site App Autism, construído com enfoque no uso de cores agradáveis para autistas. Observe que as cores estão suaves e tons bastante agradáveis para os olhos. Então, a nossa recomendação é que você evite cores muito contrastantes no seu layout. Tente usar cores calmas, bem como flat design. Flat design quer dizer que você não coloca volume nos elementos do seu site, tá? Agora, no caso, você pode entrar nesse site da Adobe e pesquisar sobre combinações de cores, paletas de cores, que sejam mais calmas, caso você esteja interessado em fazer com que o seu site fique mais agradável para as pessoas do espectro autista, ok? E aí a gente entra no outro assunto, figuras de linguagem, que também é algo que impacta no caso de pessoas no espectro autista. Figuras de linguagem. Vamos entender o que esse texto quer dizer. O texto quer dizer aplicativos na medida para pequenas e médias empresas. Se o texto for lido de forma literal, uma interpretação possível do título seria aplicativos na régua para formigas e ratos de bigodes empresas. Inicialmente, vamos deletar as imagens usadas no texto. Vamos deletar. Agora pensaremos em como preencher as lacunas que ficaram no texto. Aplicativos na medida para pequenas e médias empresas. Vejam que a ideia da pessoa que fez esse design é para transformar o site em alguma coisa mais divertida. Então ele substituiu a questão da medida por uma régua. Pequena empresa é uma formiga, média empresa é um ratinho. Bom, tá tudo bem para quem não está no espectro autista. Mas uma pessoa no espectro autista, ela tem a tendência a ler as coisas de uma forma literal. E aí você confunde a cabeça das pessoas que não conseguem entender esse tipo de analogia, esse tipo de figura de linguagem. Um outro exemplo é esse texto que está aqui. Agora veja o box com o seguinte texto. Lê o texto para a gente. Tá. Somos uma startup.
com um jeito inovador de comprar e montar aplicativos mobile e web. Funciona assim: você contrata nossos três matadores, é isso mesmo? Nossos 3 matadores planos e nós criamos, desenvolvemos e projetamos seu app multiplataforma de forma acelerada e o melhor, se o app não ficar de parar o trânsito, devolveremos seu dinheiro direto para o seu bolso. Ok, voltando para o parágrafo. O que significa ter um app de parar o trânsito? Significa que startup vai fazer o aplicativo para o cliente e ele vai parar o trânsito na rua, no sentido literal. Obviamente, trata-se de uma metáfora. Imagine se alguém desconheça a expressão parar o trânsito e, ao escutá-la pela primeira vez, pode entender que se refira a deter o fluxo dos carros de fato. Para resolver a dúvida, seria necessário ter uma segunda aplicação para que a metáfora fosse corretamente interpretada, explicando-se que é uma analogia. O mesmo aconteceria com outras analogias, como corra antes que acabe, os preços caíram ou explosão de preços baixos. Isso tudo são figuras de linguagem que devem ser evitadas quando você projeta o site. Vocês observaram que ele não confunde só pessoas no espectro autista, não. O Lucas teve dificuldade de entender o que estava sendo falado quando a palavra matadores entrou no meio dessa história. Perceba que, novamente, a interpretação poderia ficar comprometida, tanto para autistas como para qualquer outro usuário. Podemos citar ainda outros exemplos, como aquela pessoa parece um deus grego. Temos que fazer ajustes no texto do box também. Nossos 3 matadores planos será substituído por nossos excelentes planos. Outra alteração será em se o app não ficar de parar o trânsito, que modificaremos para se o app não ficar bom. O último ajuste será em devolvemos seu dinheiro direto para o seu bolso. A frase será encurtada apenas devolvemos o seu dinheiro. Após estas alterações, o texto ficará da seguinte forma: somos uma startup com um jeito inovador de comprar e montar aplicativos mobile e web. Funciona assim: você contrata nossos 3 excelentes planos e nós criamos, desenvolvemos e projetamos seu app multiplataforma de forma acelerada e o melhor, se o app não ficar bom, devolveremos o seu dinheiro. Agora sim, a gente não tem nenhum tipo de ambiguidade no que está sendo escrito e eliminamos as figuras de linguagem. Seguindo em frente, aqui tenho mais um exemplo. Vamos deixar esse outro texto mais direto em outros trechos. Tempo é dinheiro. A gente vai substituir por tempo é importante. Focado no pequeno e médio empreendedor. A gente vai falar focado no empreendedor que ganha até 120 mil anuais. E equipe especializada com experiência de mercado, a gente troca por equipe especializada com experiência profissional. Para deixar o texto mais claro, às vezes modificar apenas uma palavra acaba melhorando a experiência de um autista que for usar a sua interface. Devemos evitar figuras de linguagem, expressões idiomáticas ou qualquer tipo de analogia que possa resultar em prejuízos para a interpretação do usuário. Você que tem interesse pelo assunto e está mais consciente pode ser o responsável por tornar seu projeto mais acessível também. Outro problema sério, quando a gente tem textos enormes colocados no site. Então continuaremos com a melhoria na questão da acessibilidade. O problema da parte do destaque, aqui vocês têm um pedaço do site com o destaque, é que se notarmos bem, há muito texto, parece aqueles textos enormes publicados no Facebook. Imagine que somos um usuário bastante ocupado e queremos saber se esse texto realmente vale a pena ser lido. Podemos considerar que o leitor irá ler da esquerda para a direita, fazendo um movimento de Z com os olhos. Bom, o texto agora foi totalmente modificado do jeito que vocês estão vendo aqui. Então, segundo pesquisas do Instituto Nielsen,
A leitura da internet é feita pelos nossos olhos em um movimento de F. Isto é, nossa leitura começa no início das frases e chega ao fim das linhas. Caso vejamos algo que nos interessa, seguimos lendo. Algo que podemos melhorar na usabilidade para o neurotípico, e aí o neurotípico, gente, é um outro termo que vocês devem entender como mais abrangente do que o autista, tá? Neurotípico será aquela pessoa que não tem nenhum tipo de transtorno. E aí um não neurotípico seria um autista ou qualquer pessoa com algum tipo de transtorno. Então, começaremos criando espaçamento entre as linhas, removendo algumas linhas desnecessárias. Após um pequeno ajuste, a leitura será mais agradável. E não está só mais agradável para uma pessoa autista, não, para nós também. Olha a maneira como o texto estava antes e olha como ele está agora, bem mais legível, né? Veja esse outro exemplo. Um textão que fala sobre 3 coisas ao mesmo tempo. Tempo é importante, focado no empreendedor que ganha até 120 mil, equipe especializada. Um recurso muito utilizado é o uso de uma iconografia de apoio para facilitar o entendimento do leitor. Vocês podem encontrar facilmente ícones para utilizar no site de vocês, nesses 3 sites que eu coloquei aqui, tá? Iconfinder, FlatIcon e NonProject. E aí, tem que tomar cuidado porque tem que ver se os ícones que você está pegando lá não tem problema de direito autoral. Mas veja, o que nós fizemos aqui? Cada frase foi colocada ao lado de um ícone, que representa aquilo que o texto quer dizer. Você tornou dessa forma o texto mais fácil de entender, mais fácil de ler. Isso é um aspecto importante quando se projeta a página com um texto muito grande. E aí entramos na questão de reconhecimento e microtexto. Microtexto a gente já tinha conversado, né? Você já sabe o que é microtexto. Microtexto. Trabalharemos outro ponto de destaque, o botão clique aqui. A intenção era ter um botão, um link ou deixar um texto perdido. Porém, se queremos um botão, ele deve exibir característica do mesmo. Parece óbvio dizer isso, mas diversas vezes erramos justamente nisso ao projetarmos interfaces. Então, iremos deixá-lo com um jeito de botão. Adicionaremos as características que indicam para o usuário do que se trata aquele elemento. Pensando principalmente no usuário autista, a mensagem está imperativa e, no geral, isso é ruim na internet. Vamos adotar um fundo chapado no botão com a cor escolhida anteriormente. Depois mudaremos a cor da fonte do texto para gerar o contraste. Bom, vocês têm que entender que quando a gente for trabalhar com CSS, vocês vão aprender a fazer coisas do arco da velha, fazer botão dar giro em 360 graus, por exemplo. Agora, isso é adequado para um site ser mais acessível? No caso aqui, olha, fizeram um botão que é invisível, está apenas o texto escrito. Pode ser fácil para você enxergar, você que projetou achou que ficou elegante dessa forma. Mas para uma pessoa com um espectro autista, ela não vai entender que é um botão. Um botão tem que ter cara de botão. A gente não pode abrir mão disso. Até para facilitar a curva de aprendizado de todo mundo, e não só de alguém com espectro autista. Reconhecimento e microtexto. O usuário autista já está acostumado com uma consistência construída em relação a um botão. O público autista tem preferência por padrões. Outra questão. A mensagem do botão clique aqui transmite a sensação de ordem e se podemos identificar o que é um botão. Naturalmente, intuiremos que ele deve ser clicado. Melhoraremos a mensagem deixando-a mais clara e específica. Por exemplo, o botão exibirá conheça os planos. Com isto, o usuário autista ou neurótico será que vai conhecer os planos. Estamos dando uma dica do que acontecerá ao clicar no botão. Ao melhorarmos a usabilidade do produto, tornamos a experiência mais intuitiva. Informar o usuário o que vai acontecer após o clique torna a experiência web mais confiável. Bom, deixa eu me explicar uma coisa para vocês. Primeiro, na tela anterior, nós demos cara de botão para uma coisa que não tinha cara de botão. Então, agora ela está com cara de botão. Agora, se ela está com cara de botão,
o escrito perdeu o sentido. Veja, se você sabe que aquilo é um botão, por que tem que estar escrito clique aqui? Clique aqui já é óbvio para uma mensagem dentro de um botão. Então o ideal é a gente trocar essa frase clique aqui por algo que mostre o que vai acontecer quando você clicar o botão. No caso, se você clicar em Conheça os planos, você vai acessar os planos de serviço que a empresa possui. Entenderam qual que é a ideia? Se já está com cara de botão, clique aqui passa a ser uma coisa desnecessária. O ideal é você colocar um microtexto que tenha a ver com aquilo que vai ser acessado quando você clicar. Reconhecimento e microtexto. Agora encontramos a palavra confira com o link. Simplesmente dizer confira não torna nosso link muito confiável. Vamos melhorar o texto alternando para confira o post completo, de modo a tornarmos a mensagem mais descritiva. Outro link que tenha o seguinte texto: saiba mais clicando aqui. Uma opção é alterar para continuar lendo o post completo. Quando eliminamos o uso do termo clique aqui, nosso intuito é emitir ordens e adotarmos uma linguagem mais amigável. Sempre que você puder eliminar aquelas frases que parecem que estão ordenando o usuário a fazer alguma coisa, é interessante você eliminar, porque aí você torna o seu texto mais suave, mais, como é que eu vou dizer, mais delicado, mais educado mesmo. É muito melhor você colocar uma frase, continuar lendo o post, do que você colocar coisas do tipo, saiba mais, clique aqui, confira. Então você evitar termos você evitar utilizar ordens naqueles links é interessante, porque torna a leitura mais agradável. E aí passamos para a questão dos layouts, os layouts complexos. Você, utilizando o CSS, vai poder fazer layouts, coisas do arco da velha. Você vai poder fazer coisas bem diferentes mesmo. Agora, é interessante você conter a sua imaginação, porque cada vez que você cria alguma solução de layout mirabolante, você está dificultando para alguém em termos de acessibilidade. Por exemplo, no caso dos autistas, esse plano inclinado que foi colocado nesse site, nessa parte sobre do site, ele é um desafio para um autista. É engraçado, né? Mas isso é um desafio para o autista. Veja o layout dessa seção. Temos uma queda. Provavelmente, o designer quis tentar criar um layout diferenciado. Muitas vezes, o profissional de front-end se encontrará em uma situação de codificar um layout muito complexo. Ainda que seja estimulante tentar quebrar paradigmas, neurodiversos prezam por padronização e gostam de antecipar as ações. Além de criarmos uma consciência visual, o layout ficará apropriado para os neurodiversos. Então aí aprendeu outra palavra, neurodiversos. O que é o neurotipo? É a pessoa que não tem nenhuma mudança na maneira como o cérebro funciona. E o neurodiverso é aquele que tem alguma mudança cerebral, como síndrome de Asperger, autismo e outros, tá? Muito bem, terminamos de falar sobre a questão do autismo. Então, voltando para cá, a gente resolveu que íamos falar de 5 questões de PCD. A primeira delas, o autismo. Agora a gente vai falar sobre surdez. Eu estava lendo um artigo e a nova geração de responsividade do CSS vai abarcar a responsabilidade das cores. Se o usuário preferir cores suaves ou cores quentes, ele pode configurar o site para alterar os layouts. Interessante, hein? Isso aí você está falando de um CSS 4, provavelmente. Mas você pode fazer isso, Rafael, mas você pode fazer isso com CSS 3, tá? Você vai ver que dá para fazer. Surdez. Começaremos esclarecendo se o termo surdo é correto. Do ponto de vista clínico, o que difere surdez de deficiência auditiva é a profundidade da perda auditiva. As pessoas que têm perda profunda e não escutam nada são surdas. Já as que sofreram uma perda leve ou moderada têm a parte da audição, são consideradas deficientes auditivas. Se você tiver interesse em aprender Libras, a USP oferece o curso de Libras online gratuitamente. Aí pelo link.
O tema surdez é abordado em um dos episódios do Nerdologia, em que é mostrado como alguns se identificam como deficientes auditivos, outros como surdos. Existe uma pequena diferença, e é comentado sobre o aspecto clínico e social da surdez. Disponível. Muito bem. Então, entendemos que existe o surdo, que é aquela pessoa que não tem nenhuma capacidade auditiva, e nós temos os deficientes auditivos, que são aqueles que não têm 100% da capacidade auditiva. Fatores surdez. Fatores como a capacidade auditiva, reduzida ou não, ou se o indivíduo foi oralizado, são características diferenciais. A língua brasileira de sinais, Libras, é o primeiro idioma dessas pessoas. Focaremos alterações em interface neste público surdo e pensaremos tanto nos indivíduos com surdez de nascença, como em quem teve uma perda gradativa e parcial da audição. Às vezes, o português pode não ser a primeira língua com que o usuário teve contato. Se tentássemos ler um texto em árabe e o nosso primeiro idioma fosse português, pode ser que as palavras escritas não nos façam sentido. Por isso, o surdo precisa aprender português. Embora ele seja bilíngue, será preciso uma etapa de interpretação. Eu não sei se ficou claro nesse texto, eu acho que seria interessante dizer para vocês. Primeiro, Libras é uma língua. É uma língua como outro qualquer, é um idioma. E, geralmente, os surdos hoje em dia, eles aprendem primeiro Libras. E depois eles aprendem o português. E eles, então, são pessoas bilíngues. Porém, a língua original, a primeira língua que eles aprenderam, é a língua de Libras. Quando eles leem um texto em português numa tela, como essa que está aqui, por exemplo, eles têm dificuldade, porque não é a língua materna deles, não é a língua originária. Já é uma língua em que eles têm que traduzir na cabeça deles para Libras. Entenderam? A gente às vezes não tem essa noção, mas a gente tem que entender essa dificuldade de quem tem a questão da surdez. No nosso caso, observe como temos muito texto na seção de destaques. Se queremos estimular vamos deixar apenas a chamada, um recurso utilizado por diversos portais de notícia. Após apagarmos o bloco massivo de texto e adicionaremos imagens para torná-las mais atrativas. O que está dizendo aí, como que essas duas mudanças ocorreram e o que isso tem a ver com surdez? A primeira opção, que tem todo um texto para ser lido, esse texto para ser lido, ele apresenta uma dificuldade para o surdo, porque o texto em português não é a primeira língua da pessoa. Então, o que foi feito? Foi substituído por uma figura, e se a pessoa quiser, ela clica nessa figura para acessar esse texto. Então, a figura está no lugar daquela massa de texto ali. Lembra que anteriormente a gente melhorou esse texto colocando espaçamento entre os parágrafos, etc., para ele ficar mais fácil de ler. Agora a gente substituiu ele completamente por uma figura. E aqui, no caso, um outro aspecto da questão da surdez. Vamos falar sobre a seção Contato do IFTM. A única maneira disponibilizada para o usuário entrar em contato é por telefone. E se um deles for surdo não oralizado, ou se simplesmente a pessoa preferir entrar em contato por outros canais, é necessário oferecer outra forma de contato, como e-mail, e torná-lo clicável, para acessar o serviço de e-mail de preferência. Vamos deixá-lo na cor azul e com um sublinhado. Outro elemento importante, ícones de redes sociais, que disponibilizam mais canais para contato. Então observem que essa é uma questão que a gente nem percebe. Então o próprio site do IFTM, na hora que você acessa a seção de contato, só tem o telefone. E se a pessoa for surda? O que vai adiantar ela ter o telefone para contato?
Então observem que são detalhes que a gente não tem nem... a gente não tem acessibilidade, porque a gente vive num mundo de pessoas que não têm nenhum problema de PCD e que a gente não percebe que um detalhe tão bobo, ou seja, colocar na página de contato alguma coisa que seja acessível por surdos, a gente não percebe, não lembra. Ou seja, a única forma de contato que está aqui é o telefone. A outra forma de entrar em contato é o endereço. Ou seja, o surdo vai ter que ir até o endereço ou vai escrever uma carta e mandar. Ou seja, realmente está faltando coisa nessa página de contato. Tá? Inclusive, isso daqui foi repassado para a equipe que desenvolve o site lá, e eles não alteraram até o momento, pelo que eu sei. Uma outra questão para que a gente possa trabalhar com a surdez é a utilização de legendas. Outro ponto sobre surdez que pode passar despercebido: vídeos de um site. Um surdo só poderá assisti-lo se tiver o auxílio de legendas. Se a sua empresa cria um vídeo institucional ou promocional, é recomendável que eles possuam legendas. O YouTube, por exemplo, oferece uma ferramenta de legendagem automática, porém, elas costumam ser pouco precisas. O ideal é que a equipe de construção do site faça a legendagem manualmente. Essa legendagem automática, inclusive eu já acessei a ferramenta de legendagem do próprio YouTube para saber como é que funciona, e ela realmente consegue legendar o vídeo todo. Só que naqueles momentos em que o reconhecimento da voz não ficou bom, você tem que ir lá manualmente e acertar a legenda. E aí fica muito legal, viu? Fica muito bom mesmo. E agora vamos passar para um outro aspecto, que é a dislexia. Então a gente falou de autismo, falou de surdez, e agora a gente vai falar de dislexia. Primeiro vamos entender o que é um disléxico. Dislexia. Os sintomas podem variar de um disléxico para o outro, entre os quais pode estar dificuldade para ler, escrever, soletrar e por aí vai. A dislexia não é considerada uma deficiência, e sim um tipo de transtorno. Veja um site que simula a dislexia, o que faz com que os textos fiquem com as letras todas misturadas. O disléxico possui a interpretação de textos comprometida, o que muitas vezes ocasiona em releituras dos mesmos trechos. O disléxico, ele tem um problema com as letras que é bem interessante. Você pode observar aqui que eu instalei esse pequeno aplicativo aqui no meu browser, e aí o que aconteceu? Ele troca as letras das palavras. As letras vão sendo trocadas, e não é só uma ou outra vez, não. É o tempo inteiro que a pessoa está tentando ler. Então fica muito difícil a leitura para o disléxico. Tá? Então, inclusive, as pessoas disléxicas, até que o problema delas tivesse sido reconhecido pela ciência, elas eram tidas como pessoas com um raciocínio lerdo, raciocínio lento, mas na verdade não era nada disso. O problema é que elas tinham essa dificuldade de leitura. Então elas têm dificuldade para ler, para escrever, para soletrar, porque as letras dançam na frente, as letras dentro das palavras, elas dançam. Isso é muito curioso e um problema bem sério, né? Outro problema são os textos de sites que são justificados. Existem uns caminhos formados entre os vazios das palavras. Em outros trechos, o texto está centralizado e, idealmente, o texto deveria estar alinhado para a esquerda. Outra dificuldade identificada entre os disléxicos é a dificuldade de armazenar dados, como números de telefones e nome de pessoas. Às vezes, é necessário repetir várias vezes a mesma informação para que eles consigam absorvê-la. Trata-se de um transtorno que deve receber a compreensão daqueles com quem o disléxico convive. Pensando nisso, podemos adicionar no site um link com o número de telefone. Alguns sistemas operacionais, como o iOS, quando identificam um padrão de número que possivelmente é de telefone,
cria um link que levará para outro aplicativo. Então, a questão da dislexia, ela causa umas outras questões. Por exemplo, quando você justifica, você usa texto justificado, geralmente a gente usa texto justificado nos nossos textos, né? Quando a gente vai escrever no Word, por exemplo. Você causa um aspecto que as letras, o vazio entre as palavras, quando você justifica o texto, cria uns caminhos vazios ao longo do texto. Isso dificulta a leitura do disléxico. Além disso, a questão da memorização, que também é prejudicada no caso dos disléxicos. Outro ponto é o cuidado com o que é dito para um disléxico. Recomendamos um vídeo intitulado 4 coisas que você nunca deve falar para um disléxico. Você pode ler mais sobre dislexia na matéria do Super Interessante. No underline, linhas abaixo do texto clicáveis. Também dificulta a leitura do dislexo. Removeremos a linha, mantendo os links. Outro problema são os textos em letras maiúsculas, caixas altas. Elas transmitem a sensação de que estamos gritando com o usuário. Para os disléxicos, a legibilidade também fica prejudicada. Então, se você quer que um site seja acessível para disléxicos, você não coloca sublinhado nos links, você não coloca textos apenas em letras maiúsculas, certo? Você procura fazer com que o site evite textos justificados, use sempre o texto alinhado à esquerda e assim por diante. Essas são as questões, os detalhes para você projetar o seu site acessível para disléxicos. Ainda tem a questão das cores, que também tem a ver com a dislexia. A gente já tinha falado sobre cores lá na questão dos autistas, mas o que vale lá para os autistas também vale aqui para os disléxicos. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre cores aqui. Cores e memória. Ainda melhorando a interface com foco nos disléxicos, uma das primeiras melhorias que discutimos foi a alteração das cores. Algumas eram de alto contraste para os autistas e modificamos isso, o que também beneficiou os disléxicos. Se deixamos a fonte de um texto na cor preta, esse código aí, o contraste com o fundo branco fica muito forte. Nesses casos, o usuário pode ter dor de cabeça ou passar muito tempo na frente da tela. Uma opção melhor é utilizarmos um tom de cinza escuro. Se optarmos por cinza claro, corremos o risco de ter o contraste baixo. Isso acaba sendo prejudicial também por dificultar a legibilidade para pessoas com baixa visão, por exemplo. Então, olha, se você usar cinza claro, você prejudica quem tem baixa visão. Se você usar preto, você prejudica quem tem dislexia ou autismo. Então, o cinza mais escuro é uma opção que agrada a várias acessibilidades. Além disso, vamos analisar o formulário. Se começarmos a digitar nossos dados nos campos, o texto de ajuda vai desaparecer. Os disléxicos têm dificuldade de armazenar informações, por isso o texto de ajuda pode ser bastante útil. Para usuários com deficiência visual, eles também são fundamentais. Isso pode ser resolvido descrevendo o conteúdo em uma label separada. Desta vez, se o usuário começar a preencher seu nome, saberá se o campo solicita a inclusão do sobrenome. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: observe que foi colocado aqueles textos que ficam dentro do campo e quando você começa a digitar ele some, né? Tem um nome específico para isso, mas eu não me lembro agora. E a gente vai aprender a fazer isso quando for trabalhar com HTML e CSS. Agora, o ideal é que você coloque também o nome em cima. Repete o nome, não tem problema. Quando você faz isso aqui, você está facilitando a vida do disléxico, que tem um problema de lembrança, e também de quem tem dificuldade visual. Mais uma, a heurística de Nielsen, que a gente falou sobre ela na última aula. Foi isso? Foi na última aula. Heurística de Nielsen, reconhecimento em vez de memorização. Nós podemos preencher um formulário sem fazer uso da memória. Um recurso que se encaixa de acordo com esse princípio é o breadcrumb, bastante utilizado em e-commerces. São aqueles textos que surgem na parte superior da página e nos indicam a localização na navegação. Com isso, evitamos a sobrecarga na memória do usuário. Bom, não vou falar muito sobre isso, porque a gente já falou sobre isso no sábado.
Quando digitamos algo errado em um formulário, é comum vermos uma mensagem de erro em vermelho dizendo: verifique os erros do formulário. Essa mensagem é muito genérica e o usuário só vai descobrir seu erro no fim do preenchimento. Um recurso mais interessante e que é utilizado pelo Google é adicionar uma sugestão quando a pessoa começa a digitar no campo. Dessa forma, evitamos erros básicos e facilitamos o preenchimento para qualquer usuário. No campo de telefone, podemos incluir uma dica para o usuário, inclusive indicando se ele deve digitar o DDD. Ou seja, aquilo que a gente falou na última aula também está aqui. Você facilita a vida do usuário disléxico quando você coloca as informações da forma como está sendo apresentado aqui. Bom, a questão de colocar animações nos nossos sites. Tem gente que usa animação no background, tá? Isso é um problemão. Imagine que colocamos um vídeo de um foguete como background. Corremos o risco de dispersarmos a atenção do usuário, que já vai despender muita atenção para focar na leitura do texto. A animação atrás pode deixar a página visualmente mais interessante, porém pode ser um grande escape de atenção. O recomendável é evitarmos o vídeo. Nem precisa dizer que esse tipo de coisa vai dificultar não só para o autista como o disléxico ler o que está escrito aqui. Nesse exemplo aqui, o que nós temos é que esse foguete é um vídeo e ele está animado. Então você tem as letras na frente, mas o foguete está em movimento no fundo da tela, o que é impossível. Quer dizer, como é que eu vou dizer para vocês? Fica uma decisão de design arrojada, mas fica uma péssima questão de acessibilidade. Animação. O mesmo vale para o carrossel da página. Elemento visual que rotaciona conteúdos textuais e visuais de uma página. Um bom exemplo de carrossel está na página inicial do IFTM. Novamente, devemos considerar o esforço do usuário para ler o texto. Imagine um disléxico tentando interpretar o texto e de repente o texto é alterado automaticamente. Seria uma experiência desagradável para qualquer usuário, semelhante ao recurso de auto-reload de alguns portais de notícia. A gente tem esse tipo de projeto com carrossel em muitos sites. Tá? Os próprios sites do IFTM têm esse tipo de coisa. É uma maneira de você colocar no centro da página principal da tela algo que passa várias informações. A grande questão é que esse carrossel, no caso desse carrossel que vocês estão vendo aqui embaixo, o grande problema é que o disléxico ele demora para ler. E antes dele terminar de ler o que está escrito na chamada, já passou para o próximo. Então, os carrosséis devem ser evitados nos sites, se você quer um site que seja acessível. Também é um recurso interessante, porém diminui a acessibilidade do seu site. E aqui tem umas questões sobre dislexia. Eu tirei de uma página da internet, ela acho que está no final lá. O que você deve fazer e o que você não deve fazer. O do's é o que você deve fazer e o don't é o que você não deve fazer. E aí, no caso, do's, separe os textos com imagens na tela. Use imagens para você tornar o texto mais agradável. Don't, evite textos justificados, como estão aqui. Do's, coloque vídeos com textos ao lado explicando sobre o vídeo. Não use textos massivamente, do jeito que está sendo colocado aqui. Outras questões. Dê notificações, lembretes ou prompts para melhorar a experiência de quem está utilizando. Não force o usuário a lembrar de coisas ao longo da utilização das páginas. Alinhe o texto à esquerda, do jeito que está aqui, e tente manter um layout simples e consistente. Olha como é que está esse layout bonito aqui. Evite tamanhos randômicos de texto, onde o desenho fica um tanto quanto bagunçado, vamos dizer assim.
Deixe os teus textos sempre simples e alinhado à esquerda. Não coloque itálico e não deixe o texto centralizado. Utilize autocorreção para prever as sugestões nos formulários e não deixe por conta do usuário, né, a preenchimento. Coloque a figura em cima e o texto embaixo. Evite o texto que envolve a figura. Isso dificulta para o disléxico. Não utilize cores básicas. Utilize cores mais... Deixa eu tentar traduzir isso aqui. Let users change contrast. Sim. Deixe que o usuário mude o contraste por conta própria, do background do texto. O que mais? Pronto. Chegamos no assunto da baixa visão. Então a gente falou sobre autismo, sobre surdez e dislexia. Agora a gente vai entrar no assunto da baixa visão. Baixa visão. Quando falamos em baixa visão, pensamos que pode ser uma condição em que uma pessoa não enxerga bem e o problema pode não ser solucionado com óculos. É válido ressaltar também que baixa visão é diferente de cegueira. Não iremos focar em pessoas cegas. Para isso, podemos utilizar um leitor de tela, mas veremos isso em um segundo momento. Muito bem. E aí, o que temos a falar de baixa visão? Primeiro, a questão do contraste cromático. Contraste cromático. Analisaremos essa seção sobre. Temos, obviamente, que mudar a cor de fundo, que contrasta muito mal com a cor da fonte. Um idoso que não enxerga bem terá muita dificuldade em ler o conteúdo. No entanto, se mudarmos para uma cor de forte contraste como o preto, a leitura será bastante desagradável. Uma melhor solução é escolher como cor de fundo um tom azul mais escuro, mas como saber qual é o ideal? A questão do contraste é uma questão complicadíssima porque ela ultrapassa a questão da baixa visão. Veja, se vocês têm visão normal, olha para essa tela aqui, essa tela com azul claro no fundo e o texto em cinza claro. É praticamente impossível de ler, fica muito ruim de ler. Mas vamos lá. E aí não é só a questão da pessoa com baixa visão. E geralmente a maioria dos idosos tem baixa visão. Então a quantidade de pessoas que vão ter dificuldade para ler é muito grande. Mas essa questão do contraste cromático tem uma solução bem interessante que eu vou mostrar para vocês agora. Para começar, vamos falar sobre as diretrizes da W3C. Contraste cromático. Nas diretrizes da W3C, encontraremos recomendações sobre a parte de contraste. De acordo com o documento, que você encontra em português também, o contraste mínimo deve ser de nível AA. Comentamos anteriormente que a acessibilidade pode chegar a determinados níveis, como AA ou AAA. Existem 3 níveis de acessibilidade dessa interface. Nível A, o que necessariamente deve ser cumprido. Nível AA, requisitos que deveriam ser satisfeitos. Nível AAA, coisas que, se forem feitas, deixarão o produto ainda melhor. Tudo isso foi descrito na documentação WCAG. Esses 3 níveis, eles vão ser úteis para a gente na hora que a gente for utilizar alguma ferramenta de checagem de contraste. Existem aqui várias ferramentas de checagem de contraste e eu vou apresentar para vocês uma delas. Então, olha aqui. Contrast Checker, WebAIM, Liveroo, UserWay, são todas ferramentas de checagem de contraste. E eles podem checar o contraste do seu site. Tá? Eu vou utilizar o Contrast Checker. No caso, eu estou aqui trazendo para vocês aquele exemplo da primeira tela. Deixa eu voltar ela aqui. Ó. Aqui, essa tela do sobre, aqui em azul com letra em cinza claro. Observem que aqui eu trouxe para cá essas cores. As cores vieram para cá. E olha que ela recebeu a péssima nota em todos os itens de contraste. Então, no caso aqui, a cor do fundo da letra é FFFF, não é nem cinza claro. A letra é branco mesmo. E a cor do fundo é essa daqui. Estamos usando hexadecimal para definir as cores. E aí você sabendo essas cores aqui, você pode jogar
aqui, ó, e jogar aqui também. A cor da frente e a cor do fundo. Então, no caso, o ideal é que essas bolinhas fiquem todas verdes nessa ferramenta. Depois vocês podem entrar lá e brincar com o Contrast Checker, tá? Não vai dar para fazer isso durante a aula, porque não vai ter muito tempo. Mas o site tem essa cara aqui, é muito fácil de usar. Bom, a gente vai mudar, então, essas cores. Ó. Podemos testar com elas quais cores usar. Então, o fundo passamos para branco e a frente a gente passou para preto. Essa escolha passa na checagem de contraste, mas acaba com o projeto gráfico. Temos então que achar uma alternativa. Veja, se a gente simplesmente usar fundo branco e letra preta para tudo no site, para não ter problema de contraste, a gente vai acabar com a criatividade de tudo quanto é site. Ninguém vai usar cor. Então a gente tem que saber as alternativas corretas. E aí vamos a elas. Aqui vamos testar um fundo azul um pouco mais escuro. E a fonte da cor branca vai continuar branca. Se o texto em tamanho de fontes maiores, a cor funciona, mas ainda não é o ideal. Se o usuário aprovar, podemos solucionar a questão das cores adotando esse fundo claro com o fundo, o azul claro no fundo e a cor com a fonte preta. Vocês veem aqui que algumas bolinhas da ferramenta continuam em vermelho. Voltamos com aquele azul claro no fundo, mas agora a gente colocou a cor preta na letra. Tiramos o branco e colocamos o preto. Então dessa vez a gente conseguiu, mas a gente vai ter que utilizar o background e algumas decisões do layout para que a página fique mais acessível e a ferramenta de contraste chegar nessa solução que a gente estava procurando. Então observe, voltando. O layout original que a gente tinha, péssima acessibilidade, péssimo contraste. Trocamos por branco e preto. A ferramenta achou maravilhoso, mas o design do site desapareceu. Acabou a combinação de cores do site. Aí colocamos um azul mais escuro. Funcionou para algumas questões, mas para outras não. A ferramenta continuou indicando vermelho. E finalmente, a gente trocou a letra da frente, de branco para preto. E aí a gente conseguiu o contraste adequado. Existe lá no site, no Contrast Checker, uma explicação para cada bolinha dessa, tá? E vocês podem ir lá ler depois com calma. A gente está falando sobre baixa visão. Contraste cromático. Vamos reforçar novamente a recomendação de que o ideal é testarmos com usuários mais velhos também, para ver se funciona. Ou, caso você tenha alguma deficiência de visão, tente ler o conteúdo do site sem auxílio dos seus óculos. Pensar no próximo ajuda a criar interfaces com melhor usabilidade. Será que existe um tamanho mínimo recomendado de um corpo de fonte? A Apple recomenda a adoção de pelo menos 14 pixels e não aceita seu código se ele especifica um tamanho de fonte muito pequeno. Então observem que a questão do cromático, o contraste cromático também tem a ver com o tamanho da letra. E no caso aqui, a Apple recomenda um tamanho de letra específico para você trabalhar sites, para você demonstrar os seus sites nos aplicativos de celular, né, que vão trabalhar no iOS. Ainda tem a questão aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que esse foguete é animado e ele causa um movimento nessa tela aqui? Tem coisa pior ainda. A imagem tem um sol que torna as letras impossíveis de serem enxergadas. Então veja essa imagem de fundo. Existe um ponto do texto em que a leitura é bastante prejudicada. A imagem escolhida é inapropriada, porém existem alguns recursos que podemos utilizar. No caso aqui, o que foi feito? A gente escureceu a imagem de fundo, né? O texto não mudou muito, então podemos alterar as propriedades da imagem melhorando a legibilidade. E também o tipo de letra. A letra antes ela estava aquela letra fininha, light. A gente trocou para regular, ou seja, a gente escolheu um tipo de letra mais grossinha, vamos dizer assim, para tornar o texto mais visível. Uma solução mais definitiva seria escolher uma outra imagem, né? Resumindo, temos que tomar cuidado com o contraste cromático quando desenvolvemos nossos layouts.
por uma questão de acessibilidade para pessoas de baixa visão. E aí, continuando, informações escondidas. Na página de exemplo temos botões para baixar lista. Fica pouco claro ao usuário o que acontecerá quando o botão for pressionado. Falta indicar se faremos o download de um aplicativo PDF ou de outro tipo. Estamos escondendo uma etapa do processo e talvez o usuário não sinta que vale a pena correr o risco de clicar no botão. O ideal é que todas as informações do site estejam disponíveis nele mesmo. E aí, no caso, a gente mudou para esse layout aqui. Ó. Olha a diferença. Ultra 1500, 20 manutenções, baixar a lista. A gente mudou para alguns aspectos que diferenciam um do outro, um aspecto do outro, para tornar mais claro o usuário a diferença entre eles. No anterior, você teria que clicar em todas as opções, ou seja, baixar lista, para fazer uma comparação entre eles. Nesse daqui, não. Informações escondidas. Vamos alterar o texto para exibir todo o conteúdo sem direcionar para outra página, ou fazer com que ele descarregue um arquivo. O conteúdo é a prioridade, e se a qualidade estiver boa, os usuários voltam por causa disto. As informações devem ser de fácil acesso e não precisam de um passo a mais, como o de clique de um botão. Por isso, vamos mudar o texto do botão para assinar plano. Se for necessário que o usuário realize um login ou se é solicitado informar o e-mail, estratégia muito usada em marketing digital, lembre-se que para a acessibilidade é uma estratégia ruim. Formações por cor. Veremos outras dicas rápidas em relação a contraste e baixa visão. Vamos falar de uma ferramenta útil para sabermos como será nosso site do ponto de vista de alguém com problemas de visão, como catarata ou glaucoma. A extensão NoCoffee, para Google, nesse link, e para Firefox, nesse link. Após a instalação da extensão, testaremos a experiência de um usuário com catarata, cloudiness, traduzido para o inglês. Imagine-se no lugar de um usuário com dificuldade de visão, ou com as dificuldades habituais que pessoas mais velhas passam. Essa ferramenta NoCoffee, eu instalei ela no meu browser aqui. O que ela faz é alterar um site, qualquer site. Você bota num site, clica no botão e ele altera a visão do site para quem tem catarata, para quem tem aquela questão com o verde e vermelho, eu esqueci o nome, me fugiu agora. Daltonismo? Isso, para quem é daltônico. Então é bem interessante o site, seria interessante vocês darem uma olhada nisso para perceberem o que cada tipo de PCD causa na experiência do usuário, tá? Temos a experiência de um usuário com catarata, que está aqui, ó. A ferramenta mostra uma janelinha para você ir trocando o PCD. E podemos simular também alterações de contraste e de eficiência de cor, por exemplo, no caso do daltônico. E aí, na questão de projeto de interface, vai falar aqui sobre a questão do daltonismo. No projeto de interfaces, usamos a cor vermelha para sinalizar o erro. Mas e se o usuário não consegue enxergar as cores vermelho e verde? O daltônico enxerga essas cores de forma diferente, mais próxima de tons de verde e sem conseguir diferenciá-las com clareza. Devemos ser cautelosos ao transmitirmos informações apenas pela cor. O ideal é adicionarmos uma mensagem de texto de apoio, que especifique o que o usuário preencheu de errado. Incluir um ícone verde sinalizado "Sucesso" será pouco eficiente se o visitante do site não enxergar verde. Forneça informações que não dependam da cor e adicione um texto de apoio. A gente tem aqui algumas visões, uma visão normal de uma paleta de cores, né? E do lado a questão de daltônicos. Então aqui são duas maneiras diferentes que são chamadas de daltonismo. Então vocês observem que no caso do vermelho, do vermelho normal e do verde normal, nessa roda de cores aqui, eles ficam praticamente iguais. Estão vendo? Então essa é a grande dificuldade do daltônico. E a gente deve pensar nisso na hora de fazer um site, se a gente quer que ele seja acessível a um grupo maior de pessoas. E aí chegamos nas pessoas com deficiência, PCD. Pessoas com deficiência.
Já falamos sobre o problema de chamar alguém de deficiente. A deficiência não representa o ser humano como um todo, sendo algo que uma pessoa pode ter ou adquirir. Logo, o termo mais aceito é a pessoa com deficiência, PCD. Um indivíduo com mal de Parkinson não se enquadra como uma pessoa com deficiência física. No entanto, por se tratar de uma doença que compromete os movimentos das mãos, além de outras dificuldades na movimentação, possivelmente terá dificuldade no uso do celular. Existem boas iniciativas no mercado. A Google disponível para os dispositivos Android, a Siri da Apple, para quem podemos fazer perguntas relativamente complexas, e irá realizar uma pesquisa e nos responder. Muito bem, então observem que assistentes de interação por voz facilitam para as pessoas PCDs que têm dificuldade de se mexer, vamos dizer assim, né? Existem PCDs que utilizam algum tipo de adaptação para uso de iPad, por exemplo. Observe, é uma espécie de caneta com uma ponta magnética. Estão vendo aqui? Então, esse tipo de caneta tem até um suporte aqui que é para a pessoa segurar com mais firmeza. E essa ponta aqui ela é magnetizada para poder utilizar um iPad. No caso de uma pessoa que não consegue mexer os braços, então a gente tem que levar em consideração e desenvolver a interface para observar que a pessoa precisa mirar para clicar nos botões da página. Se a pessoa vai fazer um movimento com a cabeça, com esse tipo de dispositivo aqui, a área clicável da tela tem que ter um bom tamanho, para que a pessoa não tenha que ficar mirando. Então, os objetos clicáveis na tela têm que ter um tamanho adequado, não serem muito pequenos que a pessoa tem dificuldade de fazer a mira, tá? Pessoas com deficiência vão ter dificuldade nessas telas de carrossel, que tem pontinhos embaixo. Então, vocês podem ver aqui, no exemplo de cima, os pontinhos estão bem pequenininhos. No exemplo de baixo, eles foram colocados em um tamanho adequado. Estudos indicam que o tamanho ideal dos elementos varia entre 42 pixels a 50 pixels. Podemos incluir nesse público usuários com necessidades especiais, como os idosos. Veja o exemplo com um menu de bolinhas. Se analisarmos esses elementos, veremos que o tamanho da bolinha é 12 por 12 pixels, muito distante da recomendação. Portanto, vamos alterá-lo para 42 pixels. Melhoraremos o contraste, tornando a borda da bolinha selecionada mais evidente, enquanto as demais receberão um preenchimento. Perceba como fizemos pequenos ajustes que auxiliam no acesso de quem necessita de uma área de clique maior. Então, basta você colocar as bolinhas num tamanho maior que você embarca um número muito maior de pessoas que poderão acessar o seu site. São pequenos itens, pequenos detalhes que a gente tem que ter preocupação no planejamento do layout dos nossos sites, né? E aqui vamos falar sobre uma coisa que irrita muito quem tem algum problema de PCD, que são os alertas ninja. Eles são chamados assim porque eles pulam na sua tela quando você menos espera. Então, uma importante recomendação é evite pop-ups ou alertas ninjas que aparecem e somem da tela sem o controle do usuário. Coloque-se no lugar de uma pessoa com deficiência física e que pode ter dificuldade de leitura, em que de repente surge momentaneamente um pop-up aleatório. Então é uma dificuldade muito grande de você trabalhar com pop-ups que surgem na tela sem o controle do usuário. Outra questão, fazer com que as pessoas digitem menos, o menos possível. Por exemplo, quando é preenchimento de endereço. Digitando menos. Imagine que você mora em uma rua cujo nome seja bem comprido e que você precisa digitá-lo completamente em um formulário. Suponha que você tenha que repetir esse processo sempre que se cadastra em uma loja. Pensando em alguém que usa adaptações acopladas, é bastante trabalhoso digitar todos os dados. Uma solução é adicionarmos o CEP e, após informá-lo
Os demais campos serão preenchidos automaticamente. Com apenas 8 caracteres, evitamos boa parte do trabalho do usuário. Observe que os demais campos estão pintados com a cor cinza, para indicar que tais campos não são editáveis, a menos que você queira dar essa opção para o usuário. Muito bem. Eu acredito que a gente chegou ao fim desse texto. Sim, aqui estão as referências de onde eu tirei o material, tá? Todas as referências estão aqui. E a gente vai voltar para cá para fazer uma revisão. Nós falamos sobre sites que podem ser melhorados para usuários do espectro autista. Como que a gente pode melhorar o site para quem é surdo? Como que a gente pode melhorar para quem é disléxico, baixa visão ou pessoas com alguma questão de deficiência em termos de mobilidade? Isso é importante vocês terem essa noção na hora que vocês vão projetar sites de forma profissional. Porque, vejam, fazer um site sem essas preocupações, isso qualquer um faz. Mas vocês estão no caminho de se profissionalizarem, de se tornarem profissionais da área. Então vocês têm que ter essas preocupações. A gente falou então de 4 apostilas até o momento. Essas 4 apostilas têm a ver com a experiência do usuário, tá? E elas são muito importantes como introdução nessa disciplina que se chama Fundamentos de Web Design. Vamos falar agora sobre o trabalho de hoje. O trabalho de hoje, perto do trabalho da semana passada, do sábado, é bem tranquilão, tá? Vocês vão pesquisar 5 sites que vocês consideram que sejam referências em termos de acessibilidade web. Claro, não os que estão apresentados aqui nas referências da apostilinha que eu montei. Então vocês vão procurar 5 sites que sejam boas referências de acessibilidade, fazer essa listinha e postar aqui no muro. Queria só pedir para vocês que vocês postassem sempre no formato de PDF, porque facilita muito a minha vida, tá? Postar em formato PDF sempre. Evitem DOC, RTF ou qualquer outro tipo de formato, tá bom? O prazo desse trabalho, assim como da aula anterior, também é dia 12 de setembro. E aí, encerramos essa parte aqui. Eu queria voltar para vocês e perguntar o que vocês acharam dessas questões de acessibilidade dentro do assunto experiência do usuário. Eu não sabia que existia tantos recursos assim, e ao mesmo tempo eu achei até é difícil achar soluções dentro do meio digital para dar maior acessibilidade para esse. A questão é que a gente fica entre 2 caminhos. O caminho de você fazer um layout que é diferente, que vai chamar a atenção das pessoas, e o caminho de você fazer um layout que seja acessível para todo mundo. É uma tomada de decisão que você faz o tempo inteiro, na hora que você está desenhando um site, seja ele qualquer site, né? E a gente pode falar também em aplicativo ou em decisões de design de software. Sempre que a gente estiver trabalhando em design, ou seja, desenhando alguma coisa, a gente vai estar nesses 2 lados. Fazer mais acessível ou fazer mais criativo, vamos dizer assim. Tá? O importante é vocês saberem dosar essas 2 coisas, sempre. Tá bom? Lembre-se que a gente está muito perto de começar a projetar o site que vocês vão desenvolver este semestre. Então vocês têm que ter fresquinho na cabeça essas questões todas que foram colocadas aqui, não só essas de acessibilidade, mas as outras das aulas anteriores também. Ok? Mais algum comentário? Lembrando que no sábado a gente passou uma atividade para que todo mundo possa fazer o seu protótipo do site, do projeto do site que a gente vai desenvolver esse semestre, na ferramenta Marvel. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre o Marvel?
Aquele dia lá, sabadão, eu comecei a dar uma fuçada, mas não fui muito adiante, não. Tudo bem. À medida Ainda que a gente tô for pensando. acostumando... Pode falar, Arthur. Não, só, tipo assim, aquela hora lá que eu te perguntei, eu falei que não tinha achado o caminho ali, mas depois eu dei uma mexida, mas não cheguei a elaborar nada, não. Tá certo. Bom, vocês têm 2 semanas para trabalhar com a ferramenta Marvel e também fazer a atividade de hoje, que essa de hoje vocês fazem bem rapidinho. É só procurar sites na internet que vocês considerem exemplos de acessibilidade. Professor, é para mandar junto com a de semana que vem, essa de hoje? Não, lá no Moodle tem os lugares diferentes para você postar. A ferramenta Marvel, ela permite que você utilize um link lá específico. Eu acho que é bom eu mostrar isso de novo. Talvez pessoas que não estiveram aqui no final de semana... Deixa eu entrar no Marvel aqui, rapidinho, que ainda dá um tempo para a gente ver isso. Sou Marcos. Oi, pode falar. Como não estava no sábado, deixa eu ver se eu entendi. Eu já fiz a atividade anterior à atividade do sábado, né, que foi o mapa. Aí agora você está pedindo o protótipo. O protótipo. A ferramenta Marvel, deixa eu capturar a tela rapidinho aqui e mostrar para vocês. Ainda tem um tempo aqui para a gente navegar na Marvel. Bom, o endereço é esse, tá? marvelapp.com. Esse endereço tá no livro da aula anterior, na apostila da aula anterior, caso vocês não se lembrem depois. marvelapp.com. Vocês fazem um link lá, e aí dentro desse link vocês vão criar projetos. No caso aqui, vocês vão perceber que a versão gratuita só deixa criar um projeto. Esse projeto, vamos entrar aqui no projeto, My Projects. A gente só tem esse projeto. Vou clicar no View aqui. Aí, o meu projeto ele tem 4 telas. Você pode ir acrescentando várias telas. Essas telas podem ser acrescentadas clicando aqui nesse botão. E aí ele vai perguntar: você quer desenhar a sua tela no Marvel ou você quer subir uma figura, uma foto, qualquer coisa assim? É porque você pode desenhar numa folha de papel, tirar uma foto e subir para o Marvel. E aí você pode desenhar a sua tela e aqui no Marvel você vai acrescentar áreas clicáveis. Por exemplo, na última aula, eu vou entrar aqui nesse aqui que eu fiz na última aula. Eu acho que é clicando aqui. Não. Aqui. Como é que eu entrar aqui? Edit Design. Nossa senhora, tá na minha cara. Clicando no Edit Design aqui, eu entro no editor do Marvel, que é a primeira opção lá. Aqui eu posso colocar elementos. Tem uma infinidade de elementos aqui. Então, por exemplo, vamos lá pensar aqui. Aqui é a ferramenta de scroll bar. Vou clicar aqui. Aí ele colocou um scroll bar aqui do lado da minha página. Vou trazer ela para cá. Isso. Vou colocar um calendário. Aqui. Olha o calendário aqui. Eu vou simulando a minha página, vou desenhando a minha página. E aí, pronto. É claro que eu vou ter várias páginas, né? E aí, agora, eu entro no prototype. O que é o prototype? É você dizer em cada página dessas quais são as áreas que são clicáveis. Então, aqui, nesse primeiro aqui, eu tenho algumas áreas clicáveis. Olha aqui, essas áreas em azul aqui em cima, são todas clicáveis. E aí, quando eu clico nessa daqui, quando eu crio uma área dessa, aliás, como é que eu crio uma área nova? Deixa eu mostrar para vocês. É só você arrastá-la. É só arrastar aqui que você cria uma área clicável. Deixa eu deletar essa área clicável. Agora, essa daqui que eu já tinha feito na última aula. Aqui eu vou dizer para qual página eu vou quando eu clicar nela. Então, eu coloquei que eu vou para essa daqui. Então, quando eu clicar nessa área aqui, eu vou para essa outra página. Eu estou criando a navegação do site, tá? E aí, tem 3 coisas que eu tenho que fazer aqui. A primeira delas é definir qual o destino para esse botão aqui. Segundo, como que vai ser
como que ela vai aparecer para mim? Então tem diversas maneiras para ela aparecer para mim. Vou clicar nesse slide up. E a terceira, qual vai ser a opção? Porque eu posso montar interfaces para celular também. No caso, eu estou deixando a interface clique mesmo, normal. Então, olha, terminei de fazer isso, eu posso voltar, done, eu volto para o projeto, ou eu posso ir para o botão play. E o play, ele vai abrir uma outra aba. E essa outra aba é justamente o protótipo funcionando. E vocês vão me entregar lá no Moodle. No Moodle dessa atividade só tem um espacinho para vocês colocarem esse link aqui. E olha como o meu protótipo está funcionando. Se eu clicar nas áreas que não são clicáveis, ele mostra para mim quais são os botões que eu tenho nessa área. Aí, ó, eu clico aqui em Divisa Telecom, fui para outra tela. Olha aqui, o calendário que eu acabei de incluir, a barra de rolagem, os elementos todos que eu havia colocado, tá? Então, lembra, esse link aqui é o que vocês vão copiar lá no Moodle, depois que tiverem feito o protótipo dentro do Marvel. Professor, uma coisa que eu não entendi ainda é se na Marvel vai fazer só o esboço, ou se já é para definir sobre o que o site vai falar no protótipo. O que o site vai falar, na verdade, é uma atividade anterior, quando eu pedi para vocês fazerem um mapa do site. Lá você já teria que ter pensado mais ou menos qual que é a ideia do seu site. Então aqui é quase que uma evolução daquela outra atividade, mapa do site. Agora, vocês vão descrever mais detalhadamente na nossa próxima atividade, que vai ser só daqui a 2 semanas, que é onde a gente vai montar um projeto mesmo. Um projeto, a gente chama de termo de abertura de projeto, onde a gente vai falar um pouquinho sobre cronograma, custos, essas coisas. Vai ser a última coisa que a gente vai fazer antes de cair na codificação do site propriamente dito. Tá bom, Manuel? Pedro Rosa. Pode usar outro programa para fazer esse protótipo? Pode, mas eu gostaria que você usasse o Marvel. Acho que exagerei na quantidade de telas. Não tem problema, Gustavo. É que eu não tinha entendido muito. Ah, tá. Tranquilo, Manoel. Aos poucos você vai pegando o jeito. Qual programa, Pedro Rosa? Professor, eu estou usando o Adobe XD, se não me engano. Tudo bem. É uma ferramenta de prototipagem sugerida, inclusive, na apostila, né? Eu contei. Eu me adapto melhor. Ok. E o Gustavo? Gustavo não, o Pedro. Estava pensando no Figma. Figma também é uma ferramenta que a gente pode utilizar. O Figma ele permite essa simulação de clique. Você vai de uma página para outra, Pedro? Então tá perfeito. Então é uma ferramenta boa de prototipagem, tá? Não tem problema vocês utilizarem o Figma, não. O Figma ele já está mais... Ele não é só uma ferramenta de prototipagem, ele já está para um framework. E o que eu quero dizer com framework? É uma ferramenta que já vai gerar o código HTML e CSS automaticamente para você. A questão é que a gente não vai usar ainda ferramentas automáticas como framework. A ideia é que a gente vai ver isso só mais no fim do semestre, porque a gente vai codificar HTML e CSS na mão mesmo. Como se dizia no século passado, a gente vai dar uma escovadinha de bit antes de trabalhar com framework. Bom, então a tarefa de hoje é mais de pesquisa. Vocês vão encontrar 5 sites que vocês considerem que são bons exemplos de acessibilidade e colocar numa lista e postar lá. Por favor, de preferência em PDF. Show. Ok, gente. A gente não vai se ver na semana que vem, né? Então, só na outra. Uma boa 2 semanas. É feriado, né? Oi? É por causa do feriado, né? Semana que vem tem feriado. Ah, verdade. Feriadão na terça. Isso.